Bem-vindo à nossa série Experimentos Macabros da Psicologia. Nessa série vamos falar sobre alguns dos estudos psicológicos mais controversos da história. E o que eles nos ensinam não só sobre psicologia, mas também sobre as formas certas e erradas de conduzir experimentos envolvendo os seres humanos. E para iniciar, vamos falar de um dos experimentos mais bizarros e antiéticos da história. O experimento de Tuskegee, um experimento macabro onde por 4 décadas, olha só, 4 décadas, 400 homens negros foram utilizados como cobaias humanas para estudar como que seria o desenvolvimento natural da sífilis. Isso é, como que seria o desenvolvimento da doença caso não houvesse tratamento. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Não foi oferecido tratamento algum a todas essas pessoas, e os pesquisadores simplesmente os observavam morrer. Agora você pode estar se perguntando, por que no primeiro episódio da série sobre estudos psicológicos macabros, vamos falar de sífilis? A resposta é simples, o estudo de Tuskegee foi um ponto de virada na forma como conduzimos pesquisas com seres humanos. O experimento não apenas revelou os graves erros éticos que ocorreram, mas também provocou mudanças significativas nas regulamentações que governam as pesquisas. E esse estudo também ilustra alguns dos princípios-chave que os estudos de hoje devem obedecer. Afinal, o experimento de Tuskegee violou praticamente todos eles. Então, nesse episódio, desvendaremos como foi possível que um experimento tão insidioso tenha sido financiado pelo governo americano e examinaremos as consequências desse estudo aterrador para o campo da bioética, que se esforça para proteger a integridade e a dignidade dos seres humanos em pesquisas científicas. Além disso, vamos entender quais as relações entre esse experimento e o movimento anti-vacina nos Estados Unidos, movimento que está cada dia mais forte. E ao final do vídeo vamos explicar quais as regulações que surgiram depois desse experimento. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de neurociência, filosofia e psicologia. Bom, bora lá explicar como que foi esse experimento tão sombrio e que traz consequências sociais que persistem até hoje na cultura americana. Então vamos falar sobre o experimento de Tuskegee. Como você deve saber, a sífilis é uma infecção bacteriana que geralmente se propaga através do contato sexual. Hoje, a sífilis pode ser facilmente tratada com penicilina. Mas antes que a penicilina fosse popularizada como tratamento, a doença era muito, mas muito mais comum. E os tratamentos recomendados incluíam várias doses de metais pesados como mercúrio, arsênico, que são tóxicos por si só. Alguns médicos recomendavam até mesmo a exposição intencional de pacientes com sífilis à malária, porque a febre alta supostamente poderia ajudar no tratamento da doença. Agora, obviamente, esses tratamentos não são ideais, e havia muito poucos dados sobre o quão eficazes eles eram em relação a nenhum tratamento, especialmente em pacientes que tinham a doença há muito tempo. Afinal de contas, a sífilis pode ficar adormecida por décadas antes de se tornar ativa novamente. Portanto, é natural a gente perguntar o quanto que existe de benefício no tratamento de pacientes em estágio avançado de sífilis usando arsênico em comparação com aqueles que não recebem tratamento algum. Será que as pessoas não tratadas vão ter mais problemas de saúde do que aquelas tratadas com metais pesados? E se for o caso, quais são esses problemas de saúde? Esses são os tipos de pergunta que o experimento de Tuskegee queria responder. E não tem nada de errado em querer respostas para todas essas perguntas. Claro que eram perguntas importantes. O problema foi a forma como os pesquisadores usaram para descobrir as respostas. A ideia deles foi a seguinte: acompanhar os pacientes com sífilis que receberam o tratamento e também acompanhar os pacientes que não receberam o tratamento. Somente depois de estudar o estado de saúde das pessoas desses dois grupos, que eles iriam descobrir quão eficazes são realmente os tratamentos. E surgiu aí o primeiro desafio da pesquisa: onde encontrar muitas pessoas que tinham sífilis e que nunca foram tratadas. E é aí que a história começa a ficar muito macabra.
Desde o início do século XIX, já se sabia que havia um grande número de homens afro-americanos nas áreas rurais do sul dos Estados Unidos e que tinham contraído sífilis, mas que nunca receberam qualquer tipo de tratamento. A maioria desses homens eram meeiros que cultivavam a terra de um fazendeiro em troca de algumas das colheitas. Em outras palavras, feudalismo no início do século XX. E esses homens eram muito pobres, não sabiam ler e quase não tinham acesso a cuidados médicos de qualidade. Assim, em 1932, os pesquisadores montaram um consultório na cidade de Tuskegee, no estado do Alabama, e tentaram recrutar o maior número possível dessas pobres vítimas da sífilis. E como eu disse antes, o objetivo era estudar os efeitos da doença não tratada. Não existia nenhuma intenção em tratar essas pessoas. Aí os pesquisadores espalharam vários cartazes na região dizendo: pessoas de cor, você tem sangue ruim? Testes de sangue gratuitos, tratamentos gratuitos. Veja que as pessoas que participariam da pesquisa nem sabiam o que significava o tal do sangue ruim, que era sinônimo da sífilis. E eles participavam dessa pesquisa para poder ter direito a um tratamento gratuito para essa condição. Foi anunciado que o tratamento existiria. E, obviamente, acharam centenas de voluntários para o experimento. Os pesquisadores analisaram o histórico médico, fizeram exames, tiraram o sangue e realizaram alguns testes diagnósticos em mais de 1.700 pessoas. E eles também queriam realizar punções lombares na medula para verificar a evidência de infecção no cérebro e no sistema nervoso central. E o problema é que essas punções feitas na medula naquela época eram muito dolorosas, perigosas e podiam levar a fortes dores de cabeça que duravam dias. Aí, para poder encorajar as pessoas a permitirem essas punções, olha só o nível do absurdo. Os pesquisadores enviaram uma carta para essas pessoas descrevendo essa punção lombar como um tratamento e não como um teste. Olha o que a carta dizia. Você terá agora sua última chance de fazer um segundo exame. Esse exame é muito especial e depois de terminado, você receberá um tratamento especial se percebermos que você está em condição de suportá-lo. Lembre-se, esta é a sua última chance para um tratamento especial gratuito. Não deixe de falar com a enfermeira. Veja que eles não falaram, é só um teste para ver se a doença já chegou no seu cérebro. Não, falaram que era um tratamento. A tal da carta funcionou e mais de 300 pessoas realizaram as punções na medula. Agora, a essa altura, os pesquisadores já tinham muitos dados sobre vítimas de sífilis em estágio avançado. Inicialmente, a pesquisa ia durar só 6 meses. Depois que esse prazo passou, a maior parte dos pesquisadores já identificava o trabalho como terminado. Mas um dos pesquisadores argumentou que o experimento deveria continuar por muito mais tempo. Afinal, essa população não ia receber tratamento mesmo. Então por que não continuar testando e observando eles morrerem nos próximos 5 a 10 anos para ver como que a doença não tratada se desenvolve? Absurdo, né? Mas só piora. Mas antes de contar sobre os próximos passos desse experimento macabro, eu queria te lembrar de clicar no botão de curtir. Não custa nada, é uma forma de mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. E é claro, se você já estiver inscrito no canal, já tiver com o sininho ativado, valeu demais. Mas voltando ao experimento, como eu disse, ele só piora. E como eu estava falando, um dos pesquisadores alegou que o experimento deveria durar vários anos, já que ninguém teria tratamento mesmo. E ele deu mais uma ideia. E se os participantes concordassem com uma autópsia depois da morte? Dessa maneira, os cientistas teriam muito mais evidências diretas sobre os modos como a sífilis não tratada pode danificar o corpo humano. Aí os pesquisadores decidiram continuar o estudo e encorajar as pessoas a participar. E para manter as pessoas participando do experimento, os cientistas falaram que iniciariam um tratamento com todas elas. Mas esse tratamento eram só tônicos e aspirinas, placebão. E a equipe do estudo também ofereceu $50 para cobrir os custos do enterro de qualquer participante que concordasse com uma autópsia depois da sua morte. E lembre-se, eram pessoas que viviam em extrema pobreza e em condições análogas à escravidão. É óbvio que esse pagamento de $50 acabou incentivando mais pessoas a participarem.
E depois de oferecerem todas essas vantagens, os pesquisadores conseguiram recrutar cerca de 400 pessoas que tinham sífilis não tratada há pelo menos 5 anos. E eles também recrutaram outras cerca de 200 pessoas que não tinham sífilis e 275 pessoas que haviam sido tratadas para sífilis durante os estágios iniciais da doença. E muito, mas muito rapidamente, os cientistas descobriram que o tratamento fazia uma diferença significativa, mesmo se tratando daquele tratamento tóxico envolvendo arsênico, envolvendo mercúrio. Por exemplo, em 1936, eles publicaram um artigo apontando que o grupo não tratado tinha de 2 a 3 vezes mais probabilidade de ter danos cardiovasculares e neurológicos do que o grupo tratado. E é importante lembrar que uma das principais motivações para o estudo era determinar se, a longo prazo, as pessoas com sífilis estariam melhor se fossem tratadas com metais pesados como mercúrio e arsênico, ou se seria melhor deixá-las sem tratamento. E nesse momento, eles já tinham uma resposta muito clara e objetiva. O tratamento realmente ajudava. Atualmente, se um estudo como esse estivesse acontecendo, os pesquisadores seriam obrigados a interromper o estudo e informar aos participantes sobre os dados que eles encontraram. E o ideal seria que os pesquisadores também oferecessem o tratamento de arsênico para todos eles. Mas os cientistas do estudo de Tuskegee aparentemente não queriam informar os participantes sobre suas descobertas ou tentar tratá-las. E eles não tinham também dinheiro para dar tratamento a todos, mesmo que eles quisessem. Olha só, nem hoje os Estados Unidos têm um serviço público de saúde que preste. Nem hoje, século XXI. Quanto mais no início do século XX. Então o que os pesquisadores fizeram foi continuar estudando e ver como que essas pessoas morriam. Aí eles continuaram a investigar como que a doença piorava e quando o paciente morria, eles faziam as autópsias. Até que nos anos 40, foi descoberto que a penicilina era muito eficaz para matar as bactérias que causavam a sífilis. E como eu disse no início do vídeo, até hoje a penicilina é a droga escolhida para o tratamento da sífilis. E no final dos anos 40, a penicilina já estava sendo usada de forma muito regular, não só para tratar, mas também para curar a sífilis, pelo menos quando ela estava nos estágios iniciais da doença. Imagine que esse experimento tivesse acontecido hoje. E aí, durante o experimento, é descoberto que a penicilina é um excelente tratamento para a sífilis. O que você acha que aconteceria? Logicamente, os pesquisadores seriam obrigados a falar aos participantes que tinha surgido um tratamento melhor do que aquele que eles estavam recebendo. Além disso, o correto seria os pesquisadores oferecerem o tratamento gratuitamente para todos esses pacientes. Mas não foi isso que os pesquisadores do estudo de Tuskegee fizeram. Olha o que esses pesquisadores pensaram. Se todos os participantes tomarem a penicilina, muitos dos pacientes iriam se curar e a nossa pesquisa não poderá continuar. Ou seja, os cientistas não seriam mais capazes de continuar estudando sobre todos os estágios da sífilis, desde a contaminação até a morte do paciente. E para piorar, temos evidências de que os pesquisadores ativamente tentaram impedir os participantes de fazerem o tratamento com penicilina. Ou seja, eles não informavam os pacientes, eles não os tratavam e, além disso, não permitia que outras pessoas os tratassem. Para você ter uma ideia, muitas dessas vítimas do experimento se trataram com penicilina de forma clandestina. Elas conseguiram ser tratadas por outro médico. E esse estudo macabro continuou por 40 anos. E o mais assustador é que, apesar de décadas de publicações e apresentações públicas sobre o estudo e seus resultados, pouquíssimas pessoas questionaram a ética do estudo ou a ética dos pesquisadores envolvidos. Felizmente, em 1965, um assistente social e epidemiologista chamado de Peter Bruxton passou a ser a voz dissidente em meio a tantos absurdos. Do outro lado do país, lá no estado da Califórnia, Peter Bruxton ajudava pessoas da cidade de São Francisco que tinham sífilis e gonorreia. E ele entrevistava as pessoas infectadas para descobrir quem eram seus parceiros sexuais e incentivava todas essas pessoas a receberem o tratamento adequado.
E, ironicamente, ele trabalhou para a mesma organização governamental que supervisionou o experimento de Tuskegee, ou seja, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Buxton ouviu alguns colegas falando sobre o experimento de Tuskegee em 1965 e ficou indignado. Afinal, ele se dedicava a garantir que as vítimas de sífilis recebessem tratamento. Enquanto isso, a organização para a qual ele trabalhava estava impedindo as vítimas da sífilis de terem qualquer tratamento. E ele ficou tão indignado que fez vários protestos e até se reuniu com líderes tanto do Serviço de Saúde Pública quanto dos Centros de Controle de Doenças. Mas nada foi feito para interromperem o estudo. E isso só foi mudar em 1972. Buxton estava jantando com amigos e, como fazia tantas outras vezes, ele lhes contou sobre o experimento de Tuskegee. E uma das pessoas presentes no jantar daquela noite era uma repórter da Associated Press chamada Edith Lederer. A Associated Press é uma agência de notícias que foi fundada em maio de 1846 nos Estados Unidos. Ou seja, ela tinha muita relevância. Aí a jornalista pediu os documentos de Buxton sobre o experimento e passou as informações para o seu editor. E depois, todas essas informações foram repassadas para um repórter mais experiente chamado Jean Heller. E aí, em 26 de julho de 1972, Jean Heller publicou no New York Times a história do experimento de Tuskegee. E o nome da reportagem foi Syphilis Victims in US. Study went untreated for 40 years, que numa tradução direta seria: vítimas de sífilis em pesquisa nos Estados Unidos ficaram sem tratamento por 40 anos. E é claro que a reação da opinião pública foi enorme. Nos anos 60, o movimento dos Panteras Negras estava crescendo. E o fato de o experimento de Tuskegee ter como alvo negros pobres apenas confirmava o racismo institucional. E no dia seguinte da publicação da reportagem, o doutor Merlin K. Duval, secretário adjunto de Saúde, Educação e Bem-Estar para Assuntos Científicos e de Saúde, anunciou que investigaria o experimento. E os repórteres localizaram alguns dos participantes do estudo e descobriram que a maioria deles não fazia ideia do que se tratava o estudo. As vítimas do tal experimento mencionaram que lhes foi dito que eles tinham sangue ruim, mas muitos não sabiam que isso significava que eles tinham sífilis. E praticamente todos achavam que as aspirinas e tônicos que eles recebiam eram um tratamento para a sua condição. E aí uma comissão foi chamada para investigar o estudo de Tuskegee e, depois de ler muitos dos documentos e de entrevistar algumas das pessoas envolvidas, determinaram que o estudo tinha vários problemas éticos. Não é difícil perceber não, né? E no relatório, eles indicaram que os participantes não haviam sido adequadamente informados sobre a verdadeira natureza do estudo. E, portanto, não havia nenhum consentimento por parte deles. E a comissão também mencionou que os homens deveriam ter sido tratados com penicilina logo após ela ter se tornado disponível para tratamento de sífilis. E aí uma ação judicial coletiva foi movida em 1973 e o governo americano foi obrigado a pagar uma indenização de 10 milhões de dólares às vítimas do estudo. E como parte do acordo, o governo americano concordou em fornecer benefícios médicos vitalícios e serviços funerais a todos os participantes do estudo que ainda estivessem vivos. Apesar do experimento de Tuskegee ter sido encerrado em 1972, até hoje o povo americano sofre suas consequências. Em dezembro de 2020, nas vésperas das campanhas de vacinação da Covid, foi feita uma pesquisa para saber se os americanos tomariam as vacinas. E essa pesquisa identificou que apenas 42% dos negros entrevistados gostariam de tomar a vacina contra a Covid-19 se ela tivesse disponível. No caso dos participantes brancos, 61% deles disseram que tomariam a vacina. Não é novidade alguma que o movimento anti-vacina tem muita força nos Estados Unidos. O que muita gente não sabe é que muita dessa desconfiança em relação à vacinação é um legado do experimento de Tuskegee. O estudo de sífilis de Tuskegee foi o responsável pelo surgimento do chamado Relatório Belmont. Esse relatório foi emitido
em 30 de setembro de 1978. O nome do relatório vem do Centro de Conferências de Belmont, onde o documento foi parcialmente redigido. E nesse relatório, 3 princípios básicos são identificados: respeito pelas pessoas, beneficência e justiça. O respeito pelas pessoas é o ato de proteger a autonomia de todas as pessoas e tratá-las com cortesia, respeito e permitir o consentimento informado. Os pesquisadores devem ser verdadeiros e não devem enganar os participantes. A beneficência é a filosofia de não causar danos, ao mesmo tempo em que maximiza os benefícios para o projeto de pesquisa e minimiza os riscos para o sujeito da pesquisa. E, finalmente, o princípio da justiça estabelece como condição fundamental a equidade, obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado e de dar a cada um o que lhe é devido. E é claro que o experimento de Tuskegee violou todos esses princípios. Aí no episódio de hoje nós mergulhamos na complexidade dos dilemas éticos que os cientistas enfrentam e testemunhamos a triste história do estudo da sífilis Tuskegee, onde a desumanidade prevaleceu sobre a responsabilidade científica. E é claro que se você quiser conversar diretamente comigo sobre esse tema, você vai precisar se tornar apoiador do nosso canal, né? É só clicar no link da descrição e você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. E o seu nome pode inclusive aparecer no final do vídeo. E se você quiser sugerir algum tema, ou até mesmo algum outro experimento macabro para ser analisado, é só deixar a sugestão nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Até lá.